prazer é meu. Estar aqui novamente, nesse espaço, falando sobre algo que é muito importante. Sim, sim, sim. Sobre a contação de histórias, sobre a infância. Hoje, esse mês, as pessoas focam muito, que é o mês da criança, né? E estão nos convidando muito para estar participando. Mas você está pronta para o ano todo, O ano todo a gente trabalha com a infância, eu trabalho com a pesquisa, tanto de cultura popular, sim. Trabalho com audiovisual e trabalho com contação de histórias. Olha, né? que legal. Então, o ano todo eu circulo por aí com essas histórias, são as histórias e as sabedorias dos mais velhos, Olha, que legal. da literatura também. Sim. Mas, como eu trabalho muito com pesquisa de cultura popular, essas histórias que os mais velhos e a sabedoria que os mais velhos nos traz, nos contam, nos relatam, eu levo para as crianças. Sim. As músicas, as canções antigas, eu não gosto de cantar essas músicas de cultura de massa que está aí na mídia, tal. Eu canto aquelas canções antigas que você ouviu na sua infância, que eu ouvi na minha infância. Sim. E que tem letra bacana, que nos ensina, nos diz muitas coisas. E que as crianças ficam fascinadas. Fascinadas, elas se envolvem. Ontem, por exemplo, eu contei histórias... Fica aqui perto de mim. Ontem eu contei histórias em um espaço que é um quintal. Olha que foi transformado num espaço para levar as crianças, para ouvir história, para brincar. Mas as crianças lá, elas brincam com a terra, elas brincam com a natureza, que é o que é mais importante nesse momento. Porque hoje eu vi uma postagem, mais mão na terra e menos mão na tela. Com certeza. Porque as crianças hoje, o que é que faz? É o dia todo no celular, né? E os pais incentivam muito isso também, muitas vezes. Mas é para ficarem despreocupados, achando que estão. Achando que estão, mas no futuro vão ter consequências. Porque essas crianças que poderiam estar vivenciando com outras crianças e vivenciando a natureza, elas estão conectadas com a internet o tempo todo, que não educa. A internet não educa muito pelo crianças. contrário. Deseduca. Deseduca. E há uma grande preocupação nisso, porque os pais estão muito focados nisso. Essa semana, nas escolas, eu vi várias coisas que me mandaram, né? Professores e em grupos e tal. E uma coisa que eu fiquei preocupada, assim, é uma história do cabelo maluco. As crianças vão com cabelo maluco para a escola. Os pais fazem lá, elaboram muita coisa, até aí tudo bem. Mas aí eu vi uma postagem de uma mãe que preparou o cabelo maluco da filha, era uma tela, e dentro da tela, um pintinho. Meu Deus. O pintinho tentava sair de verdade. E o pintinho tentava sair. Isso não é educação que se dá, é maus tratos de animais. Sim. Que educação é essa? Há uma grande preocupação. Que educação é essa que a gente está levando para os nossos filhos? E as histórias, elas trazem isso, elas trazem uma sabedoria. Uma sabedoria popular, ela traz um ensinamento, né, carregado, porque quando você conta uma história, você também cria vínculos ali com o seu filho. Você está ouvindo uma história com seus filhos, né? Eu conto história para os bebês, para pessoas de todas as idades. Eu conto histórias em aniversários para adultos. Que eu chego na festa, está o aniversário das crianças, mas as crianças estão brincando. E aí eu chego para quem? A história é para quem? Não, para os adultos. Aí você vai e aí eu conto história para os adultos, porque eu conto história para todas as faixas etárias, né? Para os idosos, para todas as faixas etárias. Deixa eu perguntar uma coisa. Se eu pedir para você um minutinho, contar uma historinha aqui para o meu público que está em casa, que estão nesse momento, é a hora do almoço, hoje é sábado, dia 12, é um feriado, é dia das crianças também. Tem muita gente assistindo a gente, graças a Deus. Tem imagens minhas. A gente está mostrando as suas imagens. Desde a hora que você conversava comigo, o telão está mostrando aí, ó. Está todo o tempo aqui. Eu queria que qual seria a historinha que você contaria de um minutinho aqui para a gente nesse momento? As histórias são longas, viu?
Mas você pode sintetizar Minhas um pouquinho. histórias são de 40 minutos, Olha, meia muito. hora. São histórias para educar mesmo. Para educar mesmo, São né? histórias de 1 hora, meia hora, 40 minutos. Não são histórias. Mas o que você diria aqui nesse curtas. momento para a gente? Eu diria que as pessoas incentivem as crianças a ler, a ler. ouvir histórias juntas. Olha, tenho agora trabalhado num projeto que é história para bebês. Certo. Né? E as histórias para bebês, às vezes, quando o pai já não conhece esse trabalho que eu estou fazendo, ele chega, coloca a criança lá e vai ali para o celular, sentar ali. Sim. Eu chamo todos os pais para que venham e ouçam histórias junto com os seus filhos. Porque aquela memória dele vai ficar. A memória afetiva. A memória afetiva. O laço cria vínculos às histórias. Então, sim. se eu ouço história com minha mãe, depois a gente vai conversar junto Sim. sobre as histórias que eu ouvi. Não E tenha isso dúvida. cria relação de afetividade e de vínculos com as mães, com a família mesmo. Cria essa relação. Então, eu chamo todo mundo para sentar em volta, como aquelas histórias antigas que a gente ouvia. Aquela que a vovózinha contava sentado na calçada. Exatamente. A ideia é essa. Essa é a que ideia. a gente volte a ouvir histórias com a fogueirinha ali do lado, que lindo. na calçada de casa, na varanda, na área. Que reúna a família e leiam histórias. Que isso traz um aprendizado e um laço de afetividade que a gente está precisando nesse mundo muito tecnológico e que perde esses vínculos. E as raízes têm que voltar, e elas precisam voltar, e elas que fazem acontecer e que guardam a sabedoria popular, são as raízes. Exatamente. Eu trabalho como pesquisadora, eu sou formada em História. Sim. E trabalho com pesquisa de cultura popular. Sim. Então, essa sabedoria dessas pessoas que vão nos repassando, eu vou colocando elas dentro das histórias também, né? Que são importantes. As histórias das parteiras, que esses meninos sabem. Adolescente É hoje não linda sabe a o que história que das é. parteiras. Eles não sabem o que é parteira. Se for perguntar ao menino não de sabe 12 não. anos, não sabe o que é uma parteira. E parteira foi muito importante, é muito importante na vida de quantas milhares e milhares de pessoas, quando existe a parteira, que as mães tinham, o bebê pariu em casa, né, com aquela senhora que era vizinha, que era parteira. É uma história linda, né? Eu conheci a dona Raimunda, que ela é parteira e ela teve 11 partos, todos foram ela que fez os partos dela. Ela mesma fazia? Ela mesma fazia. Olha Eu peguei aqui. esse depoimento dela num documentário que a gente fez, o Olha que Inventário legal. Cultural de Timon, que a gente fez.